Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Croif Freitas, um dos fundadores do CAC Estudos Espíritas, gravando aqui com vocês para o nosso capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E no nosso último encontro, nós falamos sobre o prefácio desta obra, que foi psicografada por Emmanuel. E agora vamos adentrar efetivamente na leitura do capítulo 1, que foi ditado pelo espírito André Luiz. E agora em diante, sempre fazendo a leitura do capítulo e tecendo alguns comentários a respeito do que vem sendo dito, sobretudo falando de mediunidade. Preciso pedir a vocês que se inscrevam no canal CAC Estudos Espíritas e ative o sininho, principalmente para receber informações de novos vídeos e também dos nossos encontros ao vivo. Também recomendar a vocês que acessem o nosso canal no Instagram, @CAC Estudos Espíritas. Vamos lá, meu amigo, meus amigos. Relembrando a vocês que CAC representa Kardec, Amor e Caridade. Kardec é um símbolo de bom senso, de conhecimento científico, de estudo. O amor à doutrina do Cristo. E colocamos aí uma foto de Chico Xavier como um exemplo de caridade, principalmente de caridade moral, praticada ao longo de toda uma encarnação. A obra ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, tem como capítulo 1, Estudando a Mediunidade. Eu quero agora fazer um parêntese inicial para dizer que os principais atores desse livro, principais participantes dessa narrativa, são André Luiz, seu companheiro de estudo Hilário e Aulus, que surge como um orientador fraterno. Então, esses três estarão conosco até o último capítulo. E o capítulo primeiro começa da seguinte forma. E a sugestão que nós podemos dar é: pause o vídeo, faça a leitura de todo o capítulo e só então recomece para fazer a leitura conosco, acompanhando nossos comentários. Se você já fez isso, ótimo. Vamos em frente. Estudando a mediunidade. Indubitavelmente, concorda o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da região cósmica do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos desta natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Perceba, muitos anos de abnegação. Era, por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Então, veja que André Luiz começa aí com uma passagem dita por Aulus, e Aulus nos prepara para a era do espírito, uma era de amor e de sabedoria. E André Luiz e Hilário foram até Aulus por indicação de Clarencio, que é o ministro que comanda e dirige os estudos de André Luiz e de Hilário, porque confia em Aulus como um excelente instrutor para a mediunidade. Vejam que ele alerta que será um curso rápido de ciências mediúnicas, mas que Aulus já tem
muitos anos de abnegação. Isso é importante para a gente entender que não é algo sobrenatural, é fruto de trabalho. E as pessoas não podem buscar a mediunidade apenas por curiosidade ou por interesse próprio, porque a pessoa precisa consagrar tempo, estudo, dedicação, persistência. A mediunidade é algo sério e deve ser encarada de forma séria. Continuando nossa leitura. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós um olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Vejam que interessante. Imagine que quando nós, encarnados, vamos assistir uma aula ou entrar em um curso ou algo assim, que vamos nos deparar com o professor, a expectativa é que o professor não seja tão rígido, que o professor seja benevolente, mas que o professor pode ser rígido, o professor pode ser inflexível, e criamos uma certa ansiedade, uma certa necessidade de prevenção em relação ao contato que teremos com o novo professor. E André Luiz diz que ele e Hilário não conseguiam esconder tamanha admiração que eles tinham por aquele espírito e a forma simples, humilde, até paternal, como aquele espírito recebia a todos que o procuravam para aprender um pouco mais sobre mediunidade. A ponto dele dizer que parecia ser um médico, então imagine aí o status de um médico, que desse a condição de um enfermeiro para a alegria de ajudar a salvar. Veja o nível de evolução desse espírito orientador de André Luiz e de Hilário, chamado Aulus. Em alguns estudos deste livro, desta obra, as pessoas ficam tentando adivinhar quem foi Aulus encarnado, porque nunca houve essa informação. Eu acho extremamente desnecessário a gente se preocupar com isso. O mais importante, efetivamente, é a gente colher os ensinamentos que ele nos traz em todas as páginas dessa obra. Então, continuando, tem aí um spoiler da vida de Aulus. Né? Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carranet e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. Então, vejam, esse espírito, estamos aqui falando de Aulus, ele, em 1779, ele conheceu Mesmer, ele viveu com Mesmer e participou das proposições sobre magnetismo que deram origem ao precursor do espiritismo, com tantos magnetizadores curando por toda a Europa. Então, Aulus já passou por isso. Provavelmente desencarnou antes,
Porque quando ele disse que no século passado, então entre 1800 e 1899, já que ele também acompanhou de perto Allan Kardec na codificação da doutrina, ele teve duas encarnações seguidas trabalhando pela mediunidade, pelo magnetismo, pelo espiritismo, que se tratam de uma única e só ciência. Então veja que ele participou e nos moldes científicos da Europa. Por que nos moldes científicos da Europa? Porque naquele período existia uma grande necessidade de se provar tudo. Só que eles queriam provar materialmente o que existia espiritualmente. Daí a quantidade de registros, de atas, de reuniões mediúnicas, assinadas por pessoas da mais alta elite, inclusive, os sábios, comprovando de que aqueles fatos, aqueles fenômenos realmente aconteceram. E por isso ele cita 4 pessoas aí de ilibada sabedoria e reconhecimento social. Esses nomes citados eram reconhecidos pela sociedade como de valor, e ter participado com eles indica que Aulus contribuiu, já encarnado, nos 2 períodos que esteve, em 1779 com Mesmer e no século XIX, acompanhando a codificação com Kardec, para o desenvolvimento da doutrina. Seguimos agora, falando ainda de Aulus. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos. Comentava o otimista, as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Então, veja, se o livro que nós estamos estudando, nos domínios da mediunidade, ele foi publicado em 1955, 30 anos antes, por volta de 1925, Aulus já estava dedicado ao avanço da mediunidade, ao estudo da mediunidade aqui no Brasil. Claro que ele estando no plano espiritual como um trabalhador do plano maior, evoluído, que estava em condições de assessorar os centros que estavam se instalando, os grupos que estavam se desenvolvendo aqui no Brasil desde 1925, aproximadamente. Conhecíamos sim, continuando a leitura, conhecíamos sim, informados, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco, à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesmo. O anfitrião, afável, aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Então, André Luiz explica que ele e Hilário já tinham algum conhecimento sobre mediunidade, mas também eles tinham a humildade em reconhecer que esse conhecimento ainda era pouco, face à quantidade de detalhes e circunstâncias em que os fenômenos mediúnicos ocorrem. Lembrando a todos que André Luiz está estudando a mediunidade do plano espiritual para o plano material, enquanto que nós, muitas vezes, só conseguimos estudá-la do campo material para o espiritual. Então, estudar André Luiz é essa grande oportunidade de saber como está funcionando do lado do invisível
do lado do plano espiritual. E Aulus recebe como discípulos, como alunos dos dois, André Luiz e Hilário, e fornece a eles, com humildade, alguns de seus apontamentos, para que eles já pudessem tomar contato com a mediunidade de uma forma mais aprofundada do que então. Continuamos. Para começar, então, a primeira tarefa dada por Aulus convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança e porque não havia tempo a perder, seguimos-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Então vejam, meus amigos, que o estudo não acontece somente no CAC Estudos Espíritas. Oh, que pouca modéstia nossa pensar nisso. Que pena. Oh, percebam, lá no plano espiritual, Albério estava pronto para ministrar uma palestra e detalhe, para encarnados e desencarnados. Isso quer dizer que você, quando dorme, vai assistir às aulas do CAC aonde? Lá no plano espiritual. E se você tiver sorte, ainda vai ter no dia Albério. Não é garantia nenhuma, é claro, né? Vocês sabem que eu estou brincando. Mas é importante você ter a consciência de que quando você dedica tempo a uma leitura, quando você dedica tempo a assistir a leitura de um capítulo como este, você está dizendo, e isso é livre-arbítrio também, que você deseja aprofundar mais. E se ao deitar você tiver esse desejo, muito provavelmente será encaminhado para um dos locais de estudo na pátria espiritual e ter contato com esses conhecimentos. Por isso que para muitos participar de uma reunião pela primeira vez não tem nenhum tipo de estranhamento. É como se a pessoa conhecesse. E as pessoas que estão estudando conosco desde a primeira aula já estão em condições de entender uma série de fenômenos mediúnicos. Mas não é só isso que vocês fazem, não é só essa parte encarnada que vocês estão fazendo, porque vocês têm acesso também, em desdobramento durante o sono, a esse tipo de conhecimento no plano espiritual. E que bom que isso pode acontecer conosco. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Aqui, mais uma vez, destacar a humildade desse espírito, também já em um grau maior de evolução, que vai à tribuna como quem vai sentar numa mesa para tomar um café com seus irmãos à frente, sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de reconhecimento de superioridade, apenas ciente de que ali está para transmitir o melhor de si, principalmente porque tinham dezenas de irmãos interessados em aprender algo a mais sobre mediunidade. E assim começa Albério. De agora em diante, são palavras dele, Albério. Meus amigos, falou com segurança. Dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite
de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Vejam, em 1955 isso foi publicado, e lá no Livro dos Espíritos já consta essa informação de que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal e, independente de ser uma superestrutura ou uma microestrutura, inclusive invisível aos olhos, tudo e todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o que é que nós não podemos perder de vista é que a mente do homem, está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, guardem isso. Nessa primeira fala de Albério, ele já nos traz que a mente é o principal, é a base de tudo quando se fala de fenômenos mediúnicos. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar, naturalmente circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos. Embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente que nos é particular. Olha que interessante. Jesus já disse: vós sois deuses. E aqui Albério nos traz a informação que, como filhos do Criador, filhos da inteligência suprema, da causa primeira de tudo, nós também somos criadores. E nós temos a capacidade, pelo pensamento, de criar nossa própria realidade. E veja, ele fala que nós temos a capacidade de criar o ambiente em torno de nossa individualidade. Claro que nós podemos afetar o coletivo, mas começando pela nossa individualidade, pelo nosso ambiente psíquico, pela nossa aura, aquela circulação que tem de energia em torno de nós, que muitos videntes enxergam como uma estrutura ovalada, é a nossa aura. E ela vai responder de acordo com os nossos pensamentos. Ela vai ter as características emanadas do nosso pensamento. Daí a importância de atenção com a nossa mente, a base dos fenômenos mediúnicos, e da nossa criação psíquica. Ou seja, pensar bem, pensar positivo, pensar com amor, pensar com caridade. E combater os pensamentos que nos levam às paixões, ao egoísmo, ao orgulho e a tantas outras instintos humanos que nos prendem à matéria e prejudicam a formação dessa aura, desse entorno psíquico através do homem. Então, é isso que eles vêm aqui nos retratar de uma forma tão simples. E aí ele vai falar agora de cada mundo. Percebam, cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Olha que interessante. Na esfera de criaturas a que se imanta, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta, revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Lembram do prefácio? Raios, ondas, médiuns, mentes? Mais ou menos isso? Vamos analisar aqui o universo, só pela nossa parca ignorância.
O universo funciona em total equilíbrio. A Terra gira em torno do Sol e em torno dela. Tem aí um movimento de rotação e translação, que eu não vou explicar. Esqueça isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é que se mudar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, acaba com a atmosfera, acaba com a gravidade e todos nós voaremos pelo espaço sem nenhum controle. Por que funciona dessa forma? Porque tudo no universo é sintonia. Tudo no universo é equilíbrio. E nós mesmos, encarnados e desencarnados também, que estamos no planeta Terra ou orbitando no planeta Terra, seja no estado encarnado ou desencarnado, também ficamos reféns da nossa vibração. Então, vamos nos alinhar em grupos onde a nossa vibração está condizente. Ah, Cruyff, mas eu tenho companheiros de grupo que têm uma vibração mais elevada que a minha. Ótimo! Isso é um sinal de que você está em condições de sair da que você está para dele. Ah, Cruyff, eu tenho no meu grupo de estudo, de trabalho, espíritos atrasados. Olha que ousadia você dizer isso, viu? Mas, não, aquele ali é perdido já. Vai para o umbral com certeza. Isso quer dizer que alguma coisa nele conecta ainda com você. Que ele pode estar passando por experiências que você já passou. E você tem condições de auxiliá-lo e ele pode chegar onde você está em nível de vibração. Meus irmãos, nós não podemos entrar nessa vertente de buscar saber onde cada um está em termos de escala evolutiva. Além de ser perda de tempo, pode se transformar em algo desestimulante para todos. Nós precisamos sim entrar numa corrente de humildade, de busca pelo conhecimento e de ter uma mente aberta para aprender e conhecer todos os fenômenos que a mediunidade pode nos oferecer. Ainda na última reunião mediúnica do CAC, nós não tivemos a equipe completa e nós possibilitamos a entrada e a participação de 3 novos médiums. E na reunião nós tivemos 2 psicografias. Uma psicografia de um trabalhador da casa, desencarnado, nos motivando ao trabalho perseverante, e uma outra de um familiar já falecido. E aí você pode pensar assim, poxa, Cruz, você se reúne para ter 2 psicografias apenas? Não, meu amigo. Uma que fosse, já seria fantástico e maravilhoso. O importante é que a gente se reúne. O importante é que a gente vá em busca do desenvolvimento e da educação da mediunidade. Pior é quem não está buscando estudo e quem não está tendo a oportunidade de receber sequer uma mensagem do plano invisível e a confirmação da imortalidade da alma. As pessoas vivem desesperadas em busca de uma resposta ou de uma mensagem de um ente querido desencarnado, mas querem que isso chegue via WhatsApp. Não vai chegar. Nós vamos ao trabalho, nós vamos ao encontro do trabalho. E quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então é por isso que nós estamos aqui estudando. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Então, estamos ainda aqui num planeta de provas e expiações, ainda vibrando nessa faixa, onde somos acompanhados por espíritos
de baixa vibração, ainda presos às paixões, e isso para nós é uma prova ou uma expiação, e para poucos uma missão. Estamos aqui, ponto. Você não está aqui no paraíso, você não está aqui em um plano superior. Nós estamos aqui onde a nossa inteligência permite. E essa consciência nos ajuda a encarar alguns fatos na vida. Então, ser estudante de mediunidade, ser estudante da doutrina espírita, não é sinônimo de não ter problemas, não é sinônimo de paz e equilíbrio pleno. Não, não. É sinônimo de eu quero abrir meus olhos, eu quero entender, eu quero saber o que me espera. E se de alguma forma eu puder, também quero contribuir com o trabalho e, quem sabe, melhorar a cada dia mais nessa escala de progresso até alcançar a perfeição. É o nosso caminho. Se você acordar para isso agora, menos tempo você vai levar até chegar a esse ponto. E muitas serão as nossas dificuldades, é claro, mas o estudo e o acompanhamento da mediunidade com esses benfeitores ao nosso lado, com toda certeza, facilita e nos dá a força necessária, a coragem necessária para continuar. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Eu não vou nem minimizar o slide, eu vou aproveitar ele assim mesmo, para vocês perceberem como é a lei de sintonia. Nós estamos mandando e recebendo o tempo todo. Nós estamos em contato constante com nossos semelhantes, sejam eles encarnados ou desencarnados, e independente do mundo que nós estamos. Então, em todos os mundos, a lei de sintonia vai reger. Claro que nos mundos evoluídos, isso é muito mais simples. Mas onde nós estamos, ela também funciona. E como, por exemplo, existem as fases da Lua que afetam a maré, que afetam o dia certo para plantar e tudo mais, da mesma forma, nós, individualmente, agimos e reagimos uns sobre os outros, através de nossa energia mental. Voltamos aos nossos pensamentos. E aí você já sabe, já que você está assistindo aqui, que não é o que a pessoa está demonstrando. Ela pode demonstrar para você que está feliz, que te ama, ou que tem raiva de você. Não importa. O que importa é o que a pessoa tem no coração, no seu pensamento. O que importa, a verdade que importa, é o que está na mente. Porque às vezes a pessoa pode dizer que te ama, mas no fundo, ela não te ama. No pensamento dela, na mente dela, ela está enganando você. Da mesma forma, a pessoa pode brigar com você, ter uma discussão séria, e no fundo, ela lhe respeita e lhe admira. Mas ela tem uma desavença com você. Mas no seu íntimo, ela reconhece seu valor e admira. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Como diz aquela música de Chico César, Deus me defenda de mim e da maldade de gente boa, porque nós somos essa vibração. Tem pessoas com a mediunidade já educada que conseguem sentir quando a vibração é positiva ou negativa, vindo de um outro encarnado. E aí eu lembro daquela passagem que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a sua mediunidade, a sua capacidade mediúnica, você poderá identificar essas vibrações vindas em sua direção e também as que você emite para os outros. Essa é até mais fácil de saber, né? Não precisa nem gastar mediunidade.
Basta saber o que você está pensando e emanando em direção a alguém, e você já sabe mais ou menos o que a pessoa está recebendo, principalmente se ela não estiver protegida magneticamente pelos seus bons pensamentos. Seguindo, nossa mente é, Descartes, um núcleo de forças inteligentes, olha aqui, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Fabuloso. Isso é fabuloso. Tem muito livro de autoajuda que vai falar que você pode ver aí, quem pensa enriquece. Quem pensa dá sorte no amor. Quem pensa, tudo quem pensa. E nós ainda não aprendemos essa verdade tão simples, que nosso pensamento, as nossas imagens, elas produzem a nossa realidade, elas produzem o que acontece em torno de nós. Então, se você vai cultivar coisas negativas, dúvidas, contradições, melancolia, você provavelmente estará criando em torno de você esse ambiente, essa realidade. No entanto, se você está numa vibração melhor, com pensamentos positivos, pensamentos de amor, de caridade, de perdão, de reparação, você também estará produzindo uma outra realidade. Porque os problemas não vão deixar de existir. O que você consegue é mudar a forma como você reage a eles. E você entrando nessa compreensão de que tudo começa no seu pensar, que o seu pensar cria a sua realidade, você já estará consciente de que pode mudar. A pior situação que você imagine, ela passa. A morte também passa. Porque quando você fechar os olhos aqui, você abre os olhos do outro lado. E ainda faz festa. Ainda fica feliz. Se estiver plantando adequadamente. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Já que ninguém interrompeu aulas, eu vou aproveitar e tomar um pouquinho de café. Continuando. Segundo é fácil de concluir, na verdade não interromperam aulas não, né? Aqui quem está falando é Albério, para corrigir. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Então, ó, vamos lá. Pouco atrás, nos slides, teve uma parte que ele falou de hálito mental. Todo mundo sabe o que é hálito, né? É o famoso bafo. Só que todo mundo só fala do bafo de onça. Mas tem o bafo bom, cheirosinho, gostoso. Então, ele usa essa expressão de hálito para dizer que existe o mental. E esse hálito mental, ele é sentido principalmente pelos desencarnados que nos rodeiam. E ele tem as características de acordo com a nossa frequência que existe em decorrência dos nossos pensamentos. Então, se você só pensa em doença, sua vida vai ser o quê? Em médico. Ah, Cruyff, você está falando assim porque você não está doente. Eu que estou doente, você está reforçando sua doença. Porque saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde não é a ausência da doença. Não é. Então, muitas pessoas podem ter doença e ter saúde, porque conseguem viver em equilíbrio, conseguem viver
em paz, em um estado mental de paz. E as pessoas ficam focadas em diagnósticos de saúde orgânica. E veja que ele finaliza essa primeira fala aqui, dizendo que o fluido, só voltando aqui, ó, o fluido da mente é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Ou seja, o fluido da nossa mente é quem pode nos levar à doença ou a tantas outras coisas na nossa vida orgânica. Vocês não vão ver essa informação apenas aqui. Provavelmente até o final do livro vai aparecer novamente e em diversas outras obras, sejam elas da doutrina espírita ou espiritualistas, vocês vão encontrar esse tipo de informação. Inclusive na cultura oriental, que tudo procede da nosso hálito mental, do nosso fluido da mente. Por isso que algumas pessoas nós temos um verdadeiro prazer em estar perto delas, em ficar um pouco próximo dessas pessoas, porque elas emanam esse hálito mental agradável. Elas só estão indicando o que elas sentem. É comum que os animais demonstrem por essas pessoas também afinidade. Cachorro nem se fala. Gatos são mais seletivos, mas eles também demonstram quando uma pessoa tem esse hálito mental agradável. Os animais se aproximam naturalmente dessa pessoa. Outro dia, eu estava assistindo, o pouco que eu assisto de TV, a alguns seletos programas, e esse era um Globo Rural. E nesse programa tinha um senhor que todos os dias ele saía de casa em um determinado horário com um vasilhame com água. E ele sentava na porta de sua casa e apareciam vários passarinhos para beber água. Dentre eles, beija-flor. Vocês sabem como é difícil um beija-flor chegar perto de uma pessoa? E vários chegavam perto desse senhor. E aí eu fiquei imaginando o hálito mental que esse senhor tem. Um senhor simples, humilde, da roça, mas que está ali, puro, com os pensamentos em equilíbrio, em paz, e não quer guerra com ninguém, vivendo sua encarnação de uma forma maravilhosa, a ponto dos animais ficarem ao redor dele. Faça a experiência aí para ver se um pardal pousa para beber água na sua mão e nós depois conversamos, porque na minha eles não estão chegando ainda. Ainda! Continuando. Examinando, pois, os valores anímicos, todo mundo já sabe o que é anímico, mas eu vou voltar falando. Os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, vejam, aqui ele já vai alertar. Valores anímicos são os nossos valores da alma. Então, eu posso ter a condição de me desdobrar, é uma condição anímica. Meu espírito usa o perispírito para se afastar do corpo, e com isso ele consegue ter acesso ao plano espiritual diretamente. Ou eu posso dar campo em sonhos, ou virar um sonâmbulo e usar a minha condição anímica para ver e ouvir à distância. É animismo. Ou, entrando nesse estado de transe anímico, eu posso acessar conhecimentos do meu espírito que estão limitados pela encarnação na matéria. Tudo isso é animismo. E na comunicação mediúnica, esse animismo, ele existe. Tem pessoas que querem tapar o sol com a peneira. Alguém já conseguiu? Dizer que não existe animismo na mediunidade é não estudar. O que a gente precisa ter cuidado é para que a comunicação seja interpretada como mediúnica, ou seja,
a comunicação de um espírito para o plano material e não tem a percepção de que foi uma comunicação anímica, ou seja, do médium, do próprio médium. E para isso só tem experiência e estudo para a gente aprender. Mas Kardec nos orienta. E por isso que ele também colocou um capítulo só disso, que ele chama de Emancipação da Alma, no Livro dos Espíritos, capítulo 8. Quem ainda não leu, vá fazer o dever de casa e lê o capítulo 8. Emancipação da Alma equivale a dizer animismo. Então vejam, o que é que ele está dizendo? Que nós, como médios, temos o nosso animismo e o espírito que vem a se utilizar de nós para uma comunicação, ele vai ter que usar os nossos pensamentos, a nossa condição. Ah, Cruyff, se você não sabe escrever, se eu não sei escrever e um espírito tentar comunicar comigo, ele pode psicografar? Pode, mas ele vai ter muito trabalho. E aí ele encontra um médium que sabe escrever. Ele não vai escrever por você, analfabeto, ele vai optar pelo mais fácil. E entre dois que sabem escrever, ele vai optar pelo que tem os melhores pensamentos. Porque aí se torna a sintonia se torna mais fácil. Tem um médium que ele escrevia, ele psicografava em russo. Ele não era russo e ele psicografava em russo. E ninguém entendia como ele conseguia psicografar em russo. E aí perguntaram aos espíritos por que aquele médium conseguia psicografar em russo e só vinham comunicações em russo através dele. E aí disseram que em uma das encarnações dele, ele foi russo. E aquelas informações da linguagem russa estavam no seu perispírito. Então, mesmo ele estando encarnado, por exemplo, como inglês ou francês, e não conhecendo a linguagem da Rússia, eles conseguiam acessar via perispírito a linguagem que ele já tinha conhecimento e traduzir isso em psicografia. Então, além da nossa bagagem reencarnatória, esse nosso hálito mental vai produzir uma coloração, que eles colocam aí, né? A coloração dos nossos pensamentos. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec também fala que se você coloca água num recipiente azul, a água fica parecendo que é azul. Se você coloca a água num recipiente verde, a água fica parecendo que é verde. Então, depende do recipiente. A água é a mesma. Então, nós somos os recipientes para a mediunidade, para a comunicação mediúnica, para a produção do fenômeno. E nós daremos a nossa coloração ao fenômeno, de acordo com o nosso pensamento, o nosso hálito mental. E é esse animismo que entra no fenômeno mediúnico, sem que ele precise causar interferência. Quando Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, ele teve a mesma resposta em vários centros espalhados pelo mundo, mas não tinham as mesmas palavras. A resposta era a mesma. Então, se você me perguntar, manhã é bonita, eu vou responder, não, manhã é linda, manhã é deslumbrante, manhã é espetacular, manhã é maravilhosa. Eu estou dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. As palavras diferentes, as comunicações diferentes, surgem por conta do quê? Do plano invisível para o plano visível, por conta do hálito mental, por conta da coloração dos pensamentos do médium, por conta do animismo peculiar a cada médium. Entenda animismo como a capacidade da alma, espírito encarnado, em oferecer campo ao espírito desencarnado. Por isso que ele fala de agente recipiente e de agente emissor. Nós, médiums, somos os agentes recipientes e os desencarnados que querem mandar mensagens através de nós são os agentes emissores. Por isso que precisamos melhorar o nosso hálito mental. Pena que não existe aquele gel dental que a gente usa, né, para os pensamentos, porque senão estava resolvido. Então, a questão mesmo é estudar e melhorar intelectual e moralmente. Avancemos.
Um Otentonte desencarnado, olha que interessante agora. Antes de começar, já vou dizer. É mais ou menos o que eu tentei explicar no slide anterior, só que agora ele explica, Albério explica, mas ele explica de uma forma simplesmente fantástica. Olha o que ele diz. Um Otentonte desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre. Então veja, o desencarnado é um Otentonte e o encarnado é um sábio terrestre. Ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. Então, e um sábio, sem um instrumento carnal, ou seja, desencarnado, entrando em relação com um Hottentot, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males no corpo denso. Por isso mesmo, o Hottentot não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, ao seu turno, não se demoraria com o Hottentot por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. Meus amigos, fantástico. Hottentot é uma tribo nômade do sul da África. São pessoas que ainda não haviam, a esse tempo, conhecimento da ciência, da higiene, da escrita, provavelmente, não sei dizer com toda certeza, mas eram considerados ainda fora da civilização, o que não quer dizer que essa cultura Hottentot não tenha seu valor. Não é isso. Mas é que eles estão fora dessa civilização que nós estamos habituados a viver. Aí o que é que ele diz? Se um desses espíritos estiver desencarnado e vier incorporar no médium, ele não vai saber o que fazer. Ele vai dizer o quê? Ele vai falar dos seus rebanhos, ele vai falar da sua vida, porque ele ainda estará preso às questões da matéria. E da mesma forma, o contrário, se o sábio estiver desencarnado e vem para comunicar através de um Hottentot, ele só vai conseguir falar do quê? Do cuidado dos rebanhos e da cura de doenças do corpo físico, que são os interesses do Hottentot. Então, vejam, é de acordo com o nosso nível de evolução. E agora eu faço um parêntese, porque eu lembrei que é comum os médiuns reclamarem que a seara do trabalho mediúnico tem muita dificuldade, tem muitos percalços, que não é muito difícil. E aí eu escuto. E aí depois eu digo, você não é a primeira pessoa que fala isso, também não vai ser a última. Não é a primeira que passa por isso, também não vai ser a última. E para lembrar e registrar, eu também passo. Eu tenho meus momentos de reclamar, de bradar, de dizer que não estou aguentando. Isso faz parte. E também passa. Mas o fruto é no futuro. A colheita dessa plantação que nós estamos fazendo hoje não é agora. E também não é material. Ela não é material. E eu acredito que a espiritualidade intercede por nós, nos auxiliando em todas as nossas tarefas, inclusive as materiais. Mas nós precisamos estar com o coração aberto, sem esse interesse. O próprio Kardec afirmou que recebeu ajuda, inclusive em suas questões materiais, mas o nosso interesse não é esse. Nosso objetivo não é ter a vida material perfeita, porque cada um pode querer ter uma vida material diferente do outro. O nosso objetivo é aumentar a capacidade de intercâmbio com o plano invisível, é conhecimento das leis que regem o universo, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei da vida no plano espiritual, a lei da criação mental, de criar nossa própria existência de acordo com aquilo que pensamos. Então, nós não queremos continuar sendo esses Hottentots, e sim buscar o caminho para nos tornar, quem sabe um dia, os sábios da Terra,
pelo menos daqui a algumas encarnações, nós deveremos ter essa chance. Continuando, ainda na fala de Albério, viu, gente? É da lei, observe, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Olha que lindo! Plantação de milho. Os milhos todos crescem, aqueles milhos maravilhosos. Plantação de qualquer outra coisa que você imagine. Vejam que várias plantas da mesma natureza estão sempre juntas. E isso aumenta a produtividade. Quando nós nos unimos no estudo, quando nós nos unimos para o trabalho mediúnico, desinteressados, apenas voltados para a prática do amor, nós também crescemos. Ah, eu não estou percebendo. Opa, voltou? Lembrando que nossos vídeos não são editados. Então, continuando. Eu não estou percebendo o quanto eu mudei. Preste atenção. Preste atenção que à medida que você se dedica ao estudo e ao aprendizado, as pessoas vão começar a dizer que você está diferente. Pode anotar isso. E esse é um sinal de que você está tomando um caminho certo. Diferente no sentido de melhorar intelectual e moralmente, tá? Que bonito você não vai ficar, esqueça aí. Então vamos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Que fechamento bonito até aqui. Voltando ao mesmo ponto que ele falou lá no início, né? Então, lei de sintonia, lei de atração. Quem é que está? Antigamente a gente falava assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E hoje a gente já pode dizer assim: diga o que está pensando e eu direi quem está com você, aí do seu ladinho. Eu tenho certeza que aqui do meu lado está meu mentor. Tenho essa convicção. Ah, Croix, você sentiu alguma coisa? Não, e nem preciso. Ele está aqui. Provavelmente foi ele que mandou fazer agora, nesse horário que eu estou gravando. Na última reunião, um médico perguntou: você já conhece seu mentor? Eu disse: não, nunca vi, mas conheço ele. Já lhe descreveram ele? Eu disse: várias vezes. E aí eu disse a ele: como você está vendo? E ele falou poucas coisas, mas as poucas coisas que ele falou coincidem com o que as pessoas que também já viram meu mentor falaram. E assim sigo eu com ele aqui, esse bom amigo que me auxilia nas tarefas e muito provavelmente direciona minhas ações, principalmente voltadas para o bem. Porque vocês não acham que eu ia ter condições de fazer isso sozinho, né? Esqueça isso. E veja, eu botei aí em negrito e em vermelho, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Não tem para onde correr. Cruyff, me dê outro caminho, não conheço.
Esqueça isso e vamos concentrar no que nós podemos fazer nesse campo de melhorar os nossos pensamentos e melhorar os nossos tesouros morais e culturais, a nossa mente. Continuando, ainda estamos em Albério, viu? A palestra dele foi grande. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Olha o que Albério fala. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. Isso aqui dá uma palestra. Só isso aqui dá uma palestra. Então ele está dizendo que você não pode viver no seu passado. E você também não pode viver no seu futuro. Você só pode viver no hoje imperecível. Que são os nossos reflexos mentais que dizem se nós estamos vivendo no inferno ou no céu. E olha, não é porque você está encarnado, não. Porque se você desencarna, vai continuar. Mudar de plano não vai mudar a situação. De acordo com o que você está vivendo, você pode ter aqui ou no plano invisível um céu ou um inferno. Sendo que céu não é sinônimo de perfeição. Jesus já disse: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então ele veio nos mostrar que existem vários locais no plano espiritual e nós chamamos isso de céu e de inferno, principalmente por uma cultura do cristianismo que durante muito tempo dominou a humanidade, pelo menos a ocidental. Mas hoje nós temos consciência de que o céu ou o inferno já é aqui, de acordo com a forma como nós pensamos, conduzimos a nossa vida. Então, vamos ficar atentos, porque nosso espelho só vai refletir amor e caridade se conseguirmos introduzir amor e caridade em nossa mente, em nosso coração, em nossas emoções. Não adianta tentar somente refletir se você não tem isso dentro de você. Muitas vezes as palavras são bonitas, mas as ações não são. E a última mensagem que nós recebemos do CAC, a psicografia, que eu citei até uma delas, de um dos trabalhadores desencarnados, é que nós precisamos andar corretos. Olha que interessante. O que vem a ser andar correto? Andar correto talvez seja aquela afirmação dos gregos antigos, dos filósofos antigos, de buscar a virtude, de buscar ter uma vida tranquila, de retidão, de pensamentos bons. Porque Jesus já disse, se você disser raca ao seu irmão, ou seja, esbravejar contra o seu irmão, você já pode ir para o fogo do inferno direto, sem parar. Então, nós não podemos cultivar raiva, ódio, sem que isso gere uma consequência para nós, não só no nosso hálito mental, quanto na nossa vida orgânica. Ah, eu estou doente. Sim. O que você tem feito para que essa doença pudesse chegar ao seu corpo físico? Existem vários estudos hoje que indicam as causas emocionais das doenças no corpo físico. O Espiritismo está dizendo
há mais de um século que as causas estão no pensamento, naquilo que você traz. Eu sei que algum sabidinho vai dizer que aí, é prova escolhida antes de reencarnar. Tudo bem que a gente escolhe as provas que quer passar, mas a gente também tem um livre-arbítrio para modificar. Então, se nós escolhemos provas difíceis, por exemplo, de enfrentar uma determinada doença e desencarnar através dela, se você entrar no trabalho do bem, se você entrar no trabalho do amor e da caridade, possa ser que essa prova seja alterada para que você faça mais o bem, faça mais a caridade. E talvez não. De uma forma ou de outra, tudo que você aprender nesta encarnação, nesse estudo, você não perde. Está gravado aí no seu perispírito, no campo onde a memória fica registrada. E você vai aproveitar isso em algum momento da sua vida eterna. Isso é uma certeza que nós precisamos compreender e cada vez mais aceitar. Então, vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, guarda origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Então, veja que a mediunidade está em todos os tempos e em todos os lugares. Mediunidade não está só no centro espírita. Esqueça isso. Mediunidade, ela está. Se você está encarnado, você é médium, depende só o nível de mediunidade, e sua mediunidade está com você onde você estiver. Se você é arquiteto, está fazendo um projeto, sua mediunidade atua. Se você é advogado, está fazendo um processo, sua mediunidade atua. Se você é um agente do Estado, está fazendo o seu trabalho, sua mediunidade atua. Não tem jeito. É orgânico. E por conta dela, nós podemos ter aí missões santificantes ou até mesmo guerras destruidoras. Podemos ter tarefas nobres e obsessões pérfidas. E quando nós olhamos para o que a humanidade hoje enfrenta, essa grande quantidade de pessoas com questões mentais, é óbvio que a quantidade de obsessões pérfidas está aumentando a cada dia. Não quer dizer que elas são as causas das questões mentais das pessoas, mas quer dizer que as pessoas com questões mentais entram mais facilmente em processos obsessivos. E nós não vamos tapar o sol com a peneira. Nós vamos entender isso. Quantidade de pessoas entregues aos vícios, e quando eu falo vícios, eu estou falando de todos os vícios, não só drogas, ao álcool, ao cigarro e a tantos outros, que representam suicídios indiretos, só nos mostra o quanto a humanidade está perdendo em não desenvolver o estudo e a compreensão dos fenômenos mediúnicos, fenômenos que a doutrina espírita nos explica. E aqui estamos nós, mais uma vez, ó, com essa bela obra para melhorar o nosso entendimento. Seguimos que já estamos no finalzinho. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Olha que lindo. Então, precisamos cultivar a educação, precisamos nos aprimorar a cada dia, e nós não podemos, de forma alguma, trabalhar nossa mediunidade, tentar educar nossa mediunidade
de uma forma irresponsável, porque é perigoso possuir sem saber usar. Você não dá uma faca, um facão a uma criança, porque ela não sabe usar. Então precisamos ter muito cuidado. Não adianta aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade, sem uma pureza maior da individualidade, sem um aperfeiçoamento da mediunidade. Eu tenho mediunidade, Cruyff. Beleza. Quando você vai começar a melhorar como pessoa, como ser humano, como filho, como pai, como marido, como amigo, como colega, como motorista, em todas as suas condições humanas. Quando você vai começar a se aprimorar individualmente, isso vai melhorar o desenvolvimento da sua mediunidade. Do contrário, desenvolver sua mediunidade e educar o fenômeno em você, sem que você saiba o que fazer com ele, isso pode lhe causar mal. É uma ferramenta na sua mão que você não vai saber usar. A mediunidade não é boa nem má, ela é mediunidade. Bom ou mal é o uso que você faz dela. E é isso que está dizendo aqui. É perigoso possuir sem saber usar. Um espelho na lama, ele não reflete o esplendor do sol. O lago agitado, ele não permite que você veja uma estrela brilhando lá em cima como reflexo na água. Fantástico esse mentor aí que nos retratou tudo isso. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher as mensagens das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, para saber quem são nossos mentores, para receber auxílio e instrução de mentores elevados, precisamos primeiro melhorar nossa capacidade para sintonizar com esses irmãos do plano superior. E sempre pelo estudo, de forma séria, perseverante. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. E aqui acaba o capítulo 1. Estudando a mediunidade, André Luiz sai com muita coisa para pensar, para meditar, ele e Hilário, e Aulus dizendo, sim, mas amanhã volte, tá? Que amanhã a gente continua. Tem muita coisa que já foi dito hoje, mas amanhã a gente continua. E para vocês do CAC, a gente continua na próxima semana. Quero deixar aqui um abraço fraterno a todos. Espero que tenham gostado. Coloca um joinha lá embaixo, faz um comentário legal, nos ajude a continuar nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita e de estudo constante. E quem sabe Cruyff melhore, quem sabe todos nós consigamos um lugar melhor após essa encarnação, não é, meu irmão? Não é isso, meus irmãos? Então, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Na próxima semana, teremos o capítulo 2. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.